Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. O mercado de trabalho passa por profundas e rápidas transformações, tanto pela mudança de perfil profissional buscado pelas empresas, quanto pelas próprias aspirações das pessoas. Além disso, a Covid-19 também tem trazido impactos significativos, como, por exemplo, a inserção do trabalho remoto na rotina de empresas e dos trabalhadores. Mas como estar preparado para esses novos desafios, para uma bem-sucedida entrevista de emprego e obter crescimento profissional? Para entendermos um pouco mais as complexidades que caracterizam a disputa cada vez mais intensa e acirrada por vagas no mercado de trabalho, fator de angústia para homens, mulheres, jovens e adultos, que conversaremos hoje com uma especialista no assunto. Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus de Curitiba, ela cursa atualmente MBA em Gestão de Pessoas pela USP. É sócia e gestora da Fox RH, consultoria sediada em Toledo, especializada em processos seletivos, e também é uma das empresas residentes no Bioparque, o parque científico e tecnológico situado na cidade. Tenho a grata satisfação de receber no Jogo Aberto de hoje a psicóloga Sara Donaduzzi Siqueira para falar sobre as mudanças no mercado de trabalho e no perfil dos profissionais mais requisitados, além de fornecer aquelas dicas sempre muito interessantes para quem busca novas oportunidades. Sara, boa noite. Boa noite. Obrigado por atender o nosso convite, estar aqui conosco hoje no Jogo Aberto desse sábado. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Sara, o que a Fox RH faz e quais os diferenciais que se aponta na operação da sua empresa? Bom, a Fox faz hoje muito recrutamento e seleção e também alguns outros processos seletivos para muito... Para o Bioparque a gente está fazendo bastante processos, então quando tem um curso novo, a própria graduação, a gente está fazendo processos seletivos. Então, em vez de simplesmente ser a pessoa entrar por nota, ela também começa a entrar por comportamento. Então, hoje, cuidando das vagas de recrutamento, né, nós atendemos várias empresas, não só o Bioparque. E nós, então, procuramos encontrar a pessoa certa para as empresas certas, considerando as competências técnicas, as competências comportamentais e o fit cultural, que é muito importante, né? Se aquele candidato, se a cultura dele é compatível com a cultura da empresa. Então, é tudo isso que a gente olha. Só o Bioparque já é um universo incrível, né? São quantas empresas hoje no total? Acho que mais de 100. Mais de 100, com muito certeza. Mais de 100, e ainda as instituições educacionais que estão lá instaladas, recrutando, como você falou mesmo aqui, certamente, professores e profissionais para várias áreas, né? Isso. O Bioparque, ele dá uma base muito forte, sólida para nós, né? As pessoas acham que tem a ver com só não pagar aluguel, né, ou ter algumas facilidades, mas na verdade é todo um ecossistema onde a gente pode conviver todos os dias com empresas que estão... eu vou chamar de mudando ao mundo aos pouquinhos, né, que estão trazendo inovação, que estão trazendo tecnologia, e a gente está dentro desse ecossistema que é fantástico. Você falou uma coisa muito importante, que talvez seja uma das características hoje mais salientes nas contratações. Claro, em primeiro lugar, você mencionou conhecimento técnico, as habilidades, né, as aptidões para aquele tipo de atividade. Comportamento. Quais são essas características que envolvem, de uma maneira geral, essa questão comportamental do profissional? Bom, cada vaga e cada empresa, ela vai definir quais são a gente ajuda a definir quais são esses comportamentos, né? Mas tem algumas que são muito importantes e que se estendem para tudo, né? Então, se você for pensar na comunicação, na resiliência, no comprometimento, né? Exato, é algo que todas as empresas querem, porque é muito importante para que as pessoas façam o trabalho delas da melhor maneira, né? E saibam também atuar em grupo. Aí entra muito a questão comportamental, né? Com certeza. O trabalho em equipe hoje, ele é uma prioridade dentro das equipes, né? Porque você precisa conseguir trabalhar com a pessoa do teu lado para atingir os melhores resultados. E mesmo o trabalho remoto, ele não abre mão do trabalho em equipe, né? Muito pelo contrário, tem que estar tudo integrado, né? Via computador, via internet. Exato. A equipe continua funcionando, embora as pessoas estejam um pouco distantes. Esse foi um dos grandes desafios, né, das empresas quando a gente começou em trabalho remoto, de manter as pessoas unidas e, de fato, não se isolarem. Então,
a competência ficou ainda mais importante, né? Sara, tem até uma citação muito conhecida na linguagem corporativa: contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento, né? Isso Perfeito. é válido, muito válido, né? Totalmente válido. É por isso que a gente está tentando mudar um pouco esse cenário de contratação, né? Porque se você for pensar, um empresário, ele não tem esse conhecimento de como contratar pelos comportamentos. Então ele acaba contratando pelo aquilo que parece bom tecnicamente. E aí acaba dando muitas vezes errado, né? Quando a gente abriu a empresa, a gente imaginou que as pessoas que iriam contratar a gente eram as pessoas que tinham um RH pequeno e que não tinham um psicólogo, né? E na verdade a gente encontrou outro cenário. São pessoas que não têm esse psicólogo e que tentaram fazer a vaga e falharam. Então é muito comum a gente pegar empresários que falharam tentando contratar uma pessoa e aí eles entendem que precisam de uma ajuda profissional para fazer a melhor contratação. Até porque não basta simplesmente se descobrir que aquele profissional tem um problema de comportamento. Às vezes tem jeito de ajudá-lo, né? Sim. Tem alguns pontos que você consegue desenvolver, né? Para isso é muito importante a formação da liderança, para que você possa desenvolver aquilo que é possível. Mas tem algumas coisas que são muito demoradas ou que a empresa precisa... Não consegue daí, né? Esperar toda aquela mudança de comportamento. Exato. Né? E tem comportamentos que são muito da pessoa, né? Da personalidade dela, e que aí é muito difícil você promover essa mudança. Sara, estamos ainda sob o impacto da pandemia do novo coronavírus, né? Como mencionei na abertura da nossa entrevista, que impacta diretamente o nosso modo de viver, de se divertir e trabalhar, né? O trabalho remoto que você mencionou aqui na modalidade home office, né? Que já vinha ganhando espaço no mundo inteiro, mas a Covid acelerou essa tendência, né? Sim. Como você avalia esse novo cenário na vida das pessoas e das empresas, né? Nós já temos empresas que voltaram a flexibilizar esse sistema mais rígido, adotado até para proteger os seus colaboradores, e já tem um formato híbrido, né? Um pouco trabalhando em casa, revezando, um pouco na empresa. Como é que você avalia esse cenário? Bom, a gente imaginava que ia acabar o trabalho presencial. E aí a gente entendeu que não é isso que aconteceu, né? A gente fez esse modelo, né, para funcionar durante a pandemia, para conseguir produzir, mas percebeu-se que o contato entre as pessoas agiliza muitos processos, né? Essa coisa de trabalho em equipe, né? Isso ficou muito aquém. Então, as empresas estão vendo que elas precisam do presencial. Mas eu acho que também elas entenderam que de vez em quando, uma vez por semana, por exemplo, o colaborador ficar em casa não é um problema. E é até mais produtivo, porque aí você tira aquelas interferências, interrupções e tudo mais. Então, na verdade, o home office não é um modelo que eu acredito que veio para ficar. A gente está vendo algumas tendências, por exemplo, o Google diminuindo o salário das pessoas que estão em home office, né? Como uma tendência aí. Mas uma coisa que ficou bem clara no mundo do TI, né, da tecnologia da informação, a gente realmente viu uma mudança. Então, hoje você não contrata uma pessoa de TI praticamente presencial. É muito difícil. Então, as pessoas estão... Por desejo do próprio profissional, né? Sim. Ele quer ter esse tipo de qualidade de vida e ficar em casa. Isso. Uma opção. A maioria desses profissionais, o perfil do TI ele é um pouco mais tímido, né? Ele gosta um pouco mais de ficar na dele, computador. Então... Mais criativo nesses momentos, né? E aí ele prefere o home office. Isolamento. Então, é importante que as empresas entendam o que esses colaboradores buscam e que elas consigam entregar isso também, né? Isso não é uma receita generalizada, né? Jamais. Jamais. Quando a gente fala de pessoas, a gente nunca tem uma receita, né? E é por isso que é tão difícil, não é mesmo? Fazer gestão de pessoas. Então, a gente tem que ir entendendo o que é importante para cada colaborador e tentar entregar isso para ele de alguma forma. Bem, é importante ressaltar aqui, você mencionou a Fox RH é uma empresa residente no Bioparque. São empresas que contam com uma certa estrutura, né? O nome residente é porque ela está instalada lá dentro. Aliás, ela nasceu no momento exatamente que o Bioparque está com 5 anos, né? Está indo para o seu 5º ano né? Agora em 2021. E ela nasceu lá dentro. Agora, em que medida a pandemia afetou as contratações de mão de obra? Eu imagino que tenham setores específicos que foram afetados. Porque vocês surgem com a empresa no meio do furacão, né? Exato. Praticamente. A nossa empresa começou em agosto do ano passado.
e estamos tendo um crescimento aí absurdo, né? Então, vai meio que contra o imaginário comum de que diminuíram os empregos durante a pandemia. Então, na verdade, o que aconteceu? Diminuíram os empregos em bares, restaurantes, setor de eventos, setor de viagens, mas as empresas que, por exemplo... foram os mais afetados, né, pela pandemia, né? Exato. As empresas que, por exemplo, de tecnologia, de serviços, agro, que é muito forte no Bioparque, todas essas continuaram contratando, né? Inclusive, a gente tem empresas do ramo imobiliário, enfim, a gente tem uma gama muito grande de empresas. Construção civil, né? Construção civil... Se manteve aquecido, né, esse mercado o tempo todo, né? Construção civil hoje é uma das vagas mais difíceis que tem, porque está faltando gente. Pelo menos esse é o cenário que a gente tem em Toledo. Os frigoríficos, de um modo geral, a gente sabe também aqui na nossa região, aqui no oeste do Paraná, que é onde temos uma grande concentração de abatedouros, né? Nessa área também estão em permanente busca de profissionais, né, para as mais diferentes áreas. Sim, a gente, eu não tenho os dados de todas as empresas de Toledo, mas eu sei que a Prate Dona Dulce cresceu, imagino que a Sadia também, então você tem uma crescente de contratações aí dentro da nossa cidade. Agora, pensando no mercado de trabalho regional, né, você já mencionou alguns setores, quais as áreas mais aquecidas nesse momento que estão demandando um número muito grande de vagas? Ok. Onde até vocês que estão lá recrutando, né, ficam praticamente laçando gente na rua. Basicamente esse é o cenário mesmo. Não é na rua, mas é na internet. Bom, hoje TI está bastante complicado. Nós tivemos um aumento da demanda muito, muito grande, ainda mais com a pandemia, né? Muita coisa se digitalizou, então isso precisa acompanhar. Então o TI está muito complicado e a gente está com várias vagas abertas, inclusive. Vagas comerciais também a gente descobriu um problema, né? Porque se você for pensar, cada empresa que começa no Bioparque, ela começa, ou na cidade, ela começa com o empreendedor. E daqui a pouco esse empreendedor precisa cuidar da área técnica, dos funcionários, de tudo isso. Da área de vendas. E ele precisa de um comercial, né? E aí você precisa de uma pessoa que venda. E não é só apresentar um produto igual, por exemplo, numa loja. É você vender um produto, é você vender algo que é intangível. Por exemplo, vender recrutamento e seleção, né? Como que eu falo que eu sou boa? Como eu mostro isso, né? Como que eu digo para os empresários que se eu fizer um recrutamento e seleção para eles, eles vão ser mais eficientes do que se eles fizerem, né? Porque afinal de contas, eles vão fazer de graça, né? Sim. Então, quando a gente fala, esse comercial, ele é um pouquinho mais complicado, porque precisa de um pouquinho mais de competências. E aí, esse também é um profissional em falta no mercado. E eu acrescentaria com obra. Então, pedreiro, servente e tudo mais. O Bioparque sempre tem vagas abertas, inclusive agora. e é uma necessidade muito grande, então, de fechar essas vagas, porque a obra precisa continuar indo, né? Falando exatamente, o Bioparque está em plena construção. Com certeza. Aliás, um parque tecnológico nunca está pronto, né? Ele sempre vai estar... já tem 5 anos o Bioparque, mas... é uma atividade, um projeto de implantação de muitos anos e vai ser sempre assim, nunca ele estará pronto. Agora, como empresa residente no Bioparque, né, já mencionamos aqui, você começou lá dentro, no meio da pandemia, no meio desse cenário desafiador, e felizmente a notícia que você dá de que vocês estão passando por um crescimento impressionante, traz uma boa notícia para todos nós, né? O que mostra que a economia está em recuperação. A geração de empregos, as empresas estão voltando, isso é muito bom e gera um otimismo em cadeia. Quais são os principais benefícios que a Volks RH desfruta nessa parceria? Volks RH, porque é a sua empresa, você é a nossa entrevistada hoje, mas são as empresas todas que estão nessa categoria de residentes lá. Sim. Bom, o Bioparque eu diria que é um cenário completo, né? Então você tem, para começar, eu não sei como é que tá agora, mas a gente teve 1 ano de aluguel grátis, então isso inclui energia, internet, toda essa parte de infraestrutura. Além dessa parte, eu diria, física, nós temos mentorias, cursos, aulas, tudo isso para munir o empreendedor, né, e facilitar a vida dele. Porque quando você começa a empreender, eu imaginava que era muito fácil, né? É só você tem um produto bom, você entrega para o cliente paga e está tudo certo. E aí depois você descobre que tem um universo de coisas que você precisa aprender, né?
E o Biopark nos muniu disso. Então, teve muitas mentorias onde nós temos profissionais especializados no assunto. Por exemplo, um gerente de marketing, um diretor de marketing, ele nos dá aula sobre o que a gente precisa aprender naquele momento. E isso é um diferencial imenso. Outra coisa muito importante é esse networking que você tem com essas empresas, né? Então, você não está sozinho. Eu acho que um dos problemas do empreendedor é isso, né? De ele se sentir sozinho, de ele não saber a quem recorrer, aonde ir, o que eu faço, né? Compartilhar suas dores. Exato. E ter o Biopark atrás dar essa segurança e eu diria até um conforto, né, para o empreendedor nesse início, que eu acho que é estímulo, incentivo, né? Até pelos bons exemplos e pelas experiências dos outros ali, né? Exato. A gente vive num ar tecnológico, vou chamar assim, né? Um ambiente tecnológico. Então, eu acho que isso nos inspira muito a sempre estar buscando melhoria, sempre estar buscando uma excelência que a gente não vê na nossa região. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando a Sara Dona Dulce Siqueira, psicóloga, sócia gestora da Fox RH. Só lembrando que a Sara está usando máscara, eu estou sem máscara, esse é o protocolo para as entrevistas aqui na TV Tarobá, neste momento ainda de pandemia. Já retornamos na continuidade do Jogo Aberto desse sábado.